O objetivo deste tutorial é possibilitar a padronização da comunicação entre professores e alunos e do layout das disciplinas dentro do Moodle, visando assim otimizar as informações que vão estar disponíveis para os alunos dentro do ambiente. Então, sempre iniciando aqui ao lado direito, no canto superior direito, no botão Ativar edição, eu agora tenho condições de alterar as configurações de cada ferramenta. Nesse primeiro espaço da disciplina, eu estou usando aqui essa disciplina fictícia como exemplo, o professor ele deve manter apenas o logo padronizado da disciplina, que já está em cada um dos cursos, e estes 3 tópicos. O quadro de avisos, onde o professor deverá lançar ali uma informação de boas-vindas aos alunos e onde também outros tipos de comunicação poderão ser disponibilizadas, como datas e prazos, dicas de vídeos, dicas de estudo, enfim, é o local de comunicação do professor para com os alunos. A agenda do trimestre e também o chat da disciplina, ok? Passando aqui para o corpo da disciplina, nós vamos inicialmente alterar essa divisão de trimestres para sequências didáticas. Então, como eu faço isso? Vou até ali embaixo, na opção Adicionar tópicos, vou clicar naquela opção Adicionar tópicos, apenas uma seção, eu criei aqui então o tópico 4. E eu vou clicar e arrastar esse tópico até a região aqui anterior a todos os outros tópicos. Seguro e arrasto até aqui em cima. Muito bem. No tópico 1, eu venho aqui do lado direito em editar, editar tópico. E agora vou alterar então as informações desse tópico. Clico na opção personalizado, venho dentro dessa caixa de texto e dou apenas um espaço no teclado. Apenas isso. Aqui sim, então, no corpo do texto, eu vou escrever primeiro trimestre. Seleciono, clico aqui nesse botão I, aciono a opção cabeçalho grande, mais uma vez o botão aqui, e centralizo esse primeiro trimestre. Dou Enter e embaixo eu vou dar o comando para o meu aluno, facilitar a visualização. Então, clique nos títulos, abaixo para acessar as sequências didáticas. Ok? Seleciono mais uma vez e centralizo o texto. Vou até embaixo e salvo as mudanças. Então, o que eu fiz? Eu apenas criei aqui uma primeira divisória do primeiro trimestre. Por quê? Agora, essas divisões anteriores de tópicos em trimestres precisam ser alteradas para as sequências didáticas. Como eu faço isso? Eu vou aproveitar aqui o meu primeiro trimestre e vou renomeá-lo para a minha primeira sequência didática. Então, eu vou colocar aqui, sequência didática 01, no meu caso, classificação biológica. Terminei de editar, pressiono a tecla Enter. Então, eu criei aqui a minha primeira sequência didática. No entanto, nem todos estes recursos, estes arquivos, estas aulas, fazem parte dessa sequência. Elas faziam parte do primeiro trimestre. Então, agora eu preciso criar as outras sequências didáticas, os outros tópicos. Eu faço isso vindo aqui embaixo novamente e clico na opção Adicionar tópicos. Eu já vou adicionar 2 para poder fazer na sequência os 2 tópicos que faltam. Então percebam que foi criado aqui o tópico 5 e o tópico 6. Eu vou novamente ali arrastar este tópico para o local correto. Então, logo abaixo ali da sequência didática 1, eu vou alterar então o nome deste tópico para a sequência didática 2. Eu coloco ali sequência didática 02, vírus.
certo? E agora eu vou então reposicionar estes arquivos na sequência correta. Clico e arrasto até aparecer ali dentro da sequência. E vou fazer isso então com as outras sequências que eu necessito alterar. Sequência didática 03, bactérias. E subo ali para o local correto desta sequência, certo? Mais uma vez, venho até aqui em cima, clico e arrasto este conteúdo para a sequência certa, ok? Só deve estar visíveis as sequências que o professor já trabalhou com os alunos ou aquelas em que ele já estiver dando andamento. Eu não deixo visível sequências que ainda vão iniciar. Por exemplo, vamos supor que aqui na minha disciplina a sequência didática bactérias ainda vai ser ministrada. Então eu venho em editar e escondo este tópico. Percebam que apareceu aqui a opção oculto para os estudantes, então o meu aluno não vai chegar a essa sequência. Se eu quero torná-la visível, eu venho aqui em exibir tópico e agora sim o aluno está enxergando. Na sequência didática atual, aquela que eu estiver trabalhando, eu posso, como até já está aqui, dar um realce, tá, para essa sequência. Vou retirar o realce para nós visualizarmos aqui como ela fica. Tá? Então, inicialmente ela está dessa forma. A sequência que eu estou trabalhando, eu posso vir aqui em editar e realçar. Ok? Então, o Moodle ele deixa essa parte visível aqui em azul, que o aluno tenha uma ideia melhor de que aquela sequência é a atual que o professor está trabalhando, certo? Dentro de cada título dos arquivos, os professores devem aqui editar e colocar na frente as informações de postagem, ou seja, a data em que eu postei aquele arquivo e a hora. Para que o aluno ele tenha então uma noção temporal, ele possa ter a ideia de quando o professor ele deixou disponível aquele material. Eu devo fazer isso então para todos os arquivos que estiverem postados dentro do Moodle, certo? E para as atividades, sejam elas quais forem, sempre há necessidade, o professor deve dar um feedback para o seu aluno daquela tarefa que ele entregou, ok? Feito isso, a última alteração deve ser então a inserção de um tópico de recuperação. Eu vou vir aqui novamente no final da minha disciplina, no botão adicionar tópicos, e vou adicionar um único tópico. Certo? Aqui, tópico 7, vou posicioná-lo aqui embaixo, ok? E vou renomear esse tópico para a recuperação, após todas as sequências didáticas. Clico no título e vai abrir então o tópico recuperação. E aqui dentro há necessidade, os professores devem fazer a divisão nos subtópicos das suas APs. Então eu venho aqui em adicionar uma atividade ou recurso, rolo essas opções até a opção rótulo e adiciono este rótulo. Um rótulo é uma informação, é um texto que eu vou deixar ali disponível. Então eu vou colocar aqui o rótulo primeira avaliação parcial. Seleciono, venho aqui no botão I e opto pelo cabeçalho médio, facilitar a visualização pelo meu aluno. Salvar e voltar ao curso. Aparece então este tópico. As atividades que forem referentes à primeira avaliação parcial devem, portanto, vir embaixo deste subtópico. Vamos supor que eu queira inserir então um questionário. Tá? Vou colocar aqui um questionário teste, apenas para nós visualizarmos onde ele deve estar. Então, eu vou colocar ali um questionário teste. Certo? Vou salvar e voltar ao curso.
Este questionário, então, está posicionado abaixo da primeira avaliação parcial, ou seja, o aluno vai saber que as atividades que estão aqui são referentes a essa primeira AP. Para a segunda avaliação parcial, os alunos que estiverem em recuperação, o professor ele deve, então, criar novamente um outro subtópico, vindo aqui em rótulo, adicionar, e inserir agora o subtópico segunda avaliação parcial. Seleciono novamente, venho no cabeçalho médio e salvo e volto ao curso. As atividades referentes à segunda AP vão ser posicionadas aqui embaixo e da mesma forma para a terceira avaliação parcial, ok? Então, retornando aqui para a página principal da minha disciplina, eu vou visualizar como o meu aluno está enxergando. Então, eu venho aqui do lado direito, no meu nome, mudar papel para e opto pela visualização de estudante. Então, agora eu enxergo como o meu aluno está visualizando a minha disciplina. No final da padronização, a disciplina ela deve estar dessa forma, com o logo padronizado, com o quadro de avisos, a agenda e o chat, e o corpo da disciplina dessa forma, o trimestre, as sequências didáticas, com a sequência didática atual realçada, e o último tópico como o tópico de recuperação. Ao clicar nesses títulos, o aluno então vai ter acesso ao material postado pelo professor dentro daquele assunto, dentro daquela sequência didática.